Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin a 68.200 dólares. No momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Alerta, atenção, urgente, estamos diante de pontos críticos, tanto no Bitcoin quanto nas altcoins, e eu quero te mostrar tudo nesse vídeo. Te peço desculpas de antemão, que a minha voz está um pouco embargada, já que eu estou gripado, mas é claro que a gente não vai deixar de trazer atualizações para você sempre. Então eu convido você a ficar até o final, já que a gente vai analisar os pontos críticos do mercado, Bitcoin, altcoins, e vamos avaliar aquelas altcoins que têm potencial, possibilidade, com base no gráfico, de fazer 10 vezes. Sim, é isso que a gente vai fazer, por isso eu peço a você, fique até o final, pois o conteúdo é muito bacana. Antes, mais um dia eu vou pedir para você deixar nos comentários aqueles ativos que você quer que eu avalie. Porque a gente está buscando, sim, ativos que têm aquele potencial de trazer no mínimo 10 vezes. E para que a gente possa construir a carteira pública, eu peço sempre que você deixe nos comentários ativos que você quer que eu avalie nos próximos dias. Hoje a gente já vai avaliar vários projetos. Mas antes, vamos falar o que está acontecendo no Bitcoin. Maravilha, Bitcoin acelerando no dia de hoje. Depois de ter formado uma base de preço levemente em 65 mil. Nesta faixa da Binance, 65.200. Área de retração de Fibonacci do fundo local até o topo, retração, temos 38,2 rejeição. E o que a gente tem que ficar atento? Amanhã, amanhã, 21 horas horário de Brasília, se a gente fechar acima de 69.400 dólares, a gente terá a confirmação, deixa eu puxar aqui, teremos a confirmação do rompimento deste padrão de equilíbrio, o que vai nos colocar diante da confirmação da bandeira de alta. Bandeira de alta confirmada, alvo para o Bitcoin, justamente aqui. O que é o aqui? Vamos puxar aqui, meu amigo, minha amiga, 150 mil dólares. Esta é a projeção gráfica tanto do rompimento e confirmação da bandeira de alta, quanto do Fibonacci. Extensão e alvo. E por que amanhã é importante? Porque amanhã é o último dia útil da semana. A gente tem que fechar o domingo, obviamente, 21 horas horário de Brasília, já que é o fechamento semanal, acima dessa faixa. Só que amanhã é que a gente tem liquidez, sexta-feira. Então, o dia de amanhã vai ser extremamente importante. Obviamente, hoje à noite vai ser extremamente importante. Mas o dia de amanhã também, fechando acima dessa área, a gente tem a maior probabilidade do domingo, obviamente, fechar também de forma bem bullish. E isso aqui é crítico. Luan, qual que é o ponto mais importante do curtíssimo prazo que eu tenho que ficar de olho? Não tenho o que fazer. O ponto mais importante é esse aqui, 65.200. Vamos arredondar, 65 mil dólares. Este é o ponto mais crítico. Se a gente perder, a gente tem faixas de retração que podem trazer ótimas oportunidades de compra. Para quê? Para altcoins. Só que eu ainda enxergo muitas altcoins em pontos maravilhosos e eu já vou te mostrar o porquê. Então, atenção máxima, 69.400 amanhã e 65 mil dólares. Abaixo desse ponto, a gente tem oportunidades para altcoins. Altcoins que nesse momento estão também oportunas? No geral, sim, a gente já vai analisar alguns casos. Mas aqui, o que está me levando a priorizar altcoins? Como eu venho sempre falando, por que eu estou priorizando altcoins nesse momento? Porque as altcoins, elas estão a exatos. Vamos puxar. Eu gosto de trazer esse tipo de informação. Isso se o TradingView me ajudar, beleza, me ajudou. A gente está a 80%
do topo histórico. As altcoins, vou repetir, estão a 80% do topo histórico. O Bitcoin está a quanto do topo histórico? Vamos lá. Vamos olhar. Vou puxar aqui. Estamos a 7% do topo histórico. Altcoins a 80% do topo histórico. Não, mas agora as altcoins não vão subir, já era, porque tem isso, tem aquilo. Narrativa que não se sustenta. É a mesma coisa do último ciclo. A gente tem o dinheiro indo para o Bitcoin, posteriormente a gente vê uma acumulação do Bitcoin e aí sim é que o dinheiro vai fluir para as altcoins. Quando? Quando a dominância cai. A gente está vendo uma aceleração na dominância, o que é saudável para o mercado como um todo, porque o Bitcoin está acelerando. Quando este movimento, e veja aqui que nós temos um padrão de cunha ascendente, que é válido no semanal e no mensal, ele romper para baixo, é o que normalmente acontece neste padrão, a gente vai ver o quê? Uma aceleração nas altcoins. A aceleração nas altcoins é benefício para quem está comprando cedo, para quem está comprando acumulação, para quem está comprando bons projetos que estão em tendência de alta ou até em tendência de acumulação para alta. É neste momento que os players que vão lucrar muito estão comprando. Tem muita gente que está desembarcando de altcoins com medo de qualquer movimento de baixa do Bitcoin. Mas saiba que é no medo, é quando os ativos estão já na fase da descrença, ninguém mais acredita que eles vão valorizar, que você tem que comprar. E saiba que vai ter muita gente querendo comprar quando a gente romper topo em altcoin, quando tiver altcoin subindo 500, 600, 700, 800%, vai ter muita gente querendo comprar quando o Bitcoin tiver a 100 mil dólares. É sempre assim. Eu vim aqui no dia 7 de setembro, se eu não me engano foi 6 ou 7 de setembro, falar, comprei Bitcoin. Eu vim aqui no dia 5 e 6 de agosto, falar, eu estou comprando diversas altcoins. Eu vim aqui falar, e muita gente falava, vamos a 30, vamos a 12, vamos a 3, vamos a 0. E aí? As pessoas compram quando está tudo subindo e ignoram o mercado quando ele está caindo, quando ele está lateralizando. E a gente vem apresentando repetidamente. Olha, macro. Ah, no micro a gente ainda tem confirmações, a gente pode ter correções, eventos que podem levar a cenários específicos. Sim, mas o micro não está impactando o macro. Foi exatamente o que a gente viu aqui, aqui e aqui. Quem aproveitou para comprar o Bitcoin? Perfeito. Agora, qual é a melhor oportunidade? Ainda assim é nas altcoins, por quê? Porque a gente tem 80%. Gente, é 80%. Então eu quero só que você lembre o seguinte. Quanto que valorizou a sua carteira, se você está posicionado? Quanto que valorizou sua carteira em setembro? Por que eu estou falando de setembro? Porque setembro batemos um fundo local e a gente teve setembro fechando com alta. Então eu quero lá, dá uma olhada, no começo de setembro e no final de setembro. Setembro trouxe uma alta, de exatos 19%. Tem muita gente aí que teve 30, 40, 50, 60, 80% de valorização. Com 20% de alta. A gente está falando de 80% de alta até o topo. E com a queda na dominância, out-season, a expectativa não é que a gente pare no topo do último ciclo. Porque o Bitcoin vai passar os valores antigos e a tendência é que o mercado cresça. Com a queda na dominância, uma maior quantidade de dinheiro vai fluir para as altcoins. E a minha visão é de que a gente tem, sim, potencial de ver o total 3 entre 3,5 e 4,5 trilhões. A gente está em 630. Você está conseguindo entender a matemática? Tamanho de potencial que a gente tem? Ah, mas não tem risco. É claro que tem risco.
É óbvio que tem risco. Tem risco. Você não pode esquecer que tem risco. Mas, neste momento, quem está de olho em altcoins, com a dominância lá no topo, nunca esteve tão alta nesses últimos, olha, 3 anos e meio, tá? 3 anos e meio praticamente. Vamos ver, vamos colocar aqui em dias. A gente tem aqui, ó, 1.309 dias. Então a dominância está batendo a máxima de mais de 1.300 dias. E a gente está chegando numa faixa de resistência importante, a gente está chegando num ponto que foi o mesmo ponto que a gente teve no passado, quando o Bitcoin, lá atrás, em 2020, final de 2020, rompeu o seu topo, a gente teve um pico na dominância e depois ele começou a despencar. E é justamente este padrão que a gente está de olho, para este movimento se confirmar. Tudo gráfico, tudo base gráfica e correlação de ciclos de mercado. Eu venho me expondo, estou me expondo, me expus ontem, me expus antes de ontem. A gente vem acumulando bons projetos. E eu mostro tudo que eu faço no meu grupo Premium e grupo do Desafio. São 2 grupos fechados em que eu entrego 100% do que eu faço. Compras, vendas, rebalanceamento, estratégias por trás das compras, estratégias por trás dos trades. Sim, fazemos trades de swing trade. Você tem acesso completo. Percentual de compra, quanto estou comprando, alavancagem, seu uso, tudo. É um plano macro e planos micro. Não tem nada feito de uma forma descontrolada ou sem um link real. É tudo pensando num ponto específico. Você tem acesso a diversas aulas que te dão base. Suporte 1 para 1 comigo. Você também tem. Suporte 1 para 1 comigo. Por pouco mais de R$1 por dia no plano anual e ainda mais barato no plano vitalício, grupo Premium e grupo do Desafio. São esses 2 grupos do Telegram que apresentamos tudo. E tem um detalhe, a gente está contando com uma parceria com a BitJet. Paga 25%, ou seja, você tem 25% de desconto na aquisição dos 2 planos. Como que eu faço para adquirir? Basta você entrar neste link da descrição, tá aqui, é o nosso grupo do Telegram geral. Ao entrar neste grupo, você vai lá na última mensagem, vai ter um @oficial LuanFX, clica nesse arroba e um chat que o nosso time será aberto, a gente vai te passar todas as informações. Então, se você quer investir no seu conhecimento, aproveita. E o que mais que nós temos? Temos a carteira de 10 vezes, é exatamente isso, a carteira de 10 vezes, em que a gente já vem apresentando vários ativos. Não quer dizer que você vai pegar todos os ativos, vai investir em todos e simplesmente vai fazer 10 vezes, é certeza. Não é isso que eu estou apresentando aqui. A gente está trazendo um estudo e ativos que, do ponto de vista gráfico, tem a possibilidade de fazer pelo menos 10 vezes. É importante que você analise os projetos, que você entenda o que eles entregam, que você acompanhe. É importante que você tenha um balanço muito bom, muito bem feito entre alfas e gemas. Você tem que entender setores. Estude antes de tomar a sua decisão de investimento. Aqui é um vídeo educacional, não é indicação de compra e venda. É um vídeo educacional para que a gente crie uma discussão. Será que ENA tem esse potencial? One, Render e por aí vai. Certo? Isso é extremamente importante, porque no final, o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Então você deve sim investir em conhecimento, entender o que os projetos fazem, para aí sim você entender se você deve ou não investir nos mesmos. Maravilha? Bom, o que a gente está apresentando? E um detalhe, se você quer que eu analise mais ativos, outros ativos, deixa aqui nos comentários. Tem ativos que vocês estão me mandando que não tem uma construção gráfica, ativos que só subiram. Neiro, NE, esse aqui, ó, tá vendo? Não tem como a gente analisar do ponto de vista gráfico. Não estou falando que não é um projeto que não vai subir, mas ele entrou nas corretoras recentemente e a gente não tem construção gráfica suficiente para a gente fazer uma avaliação. Então sempre quando você pedir aqui, você pode até pedir, coloca, pô, eu estou de olho nesse ativo, talvez não dê para analisar,
por conta do histórico gráfico, mas pode ser interessante, fazer sentido e tudo mais. A gente pode até trazer uma análise de projeto mais aprofundada, não apenas gráfico, tá bom? Mas eu quero deixar isso bem claro, porque tem gente que me pede toda vez, e não é que eu não estou vendo, é que às vezes não tem sentido a gente trazer uma avaliação de um projeto que não tem histórico gráfico. Maravilha? Enquanto a gente está discutindo aqui, o Bitcoin está indo. Está indo. Lembre-se, amanhã, 21 horas, horário de Brasília, 69.400 é o que a gente tem que romper. Bom, a gente tem aqui já projetos que a gente já separou e que tem esse potencial, são ENA, para quem comprou nessa faixa de buy zone, One, e eu sempre vou atualizar, tá? Depois que ele fizer um pivôzinho de alta aqui acima de 0,015, ele aumenta a probabilidade de buscar essas faixas aqui, tá? Então pode ficar interessante. Render, rejeição, idem, tá? Rejeição, idem. Vejo potencial em render. Pendle nem se fala, Pendle tá muito forte, tá? A gente comprou bastante aqui. Alertamos sobre esse padrão, você pode ver os últimos vídeos. A gente comprou render recentemente e estamos muito felizes. Celestia, cara, seguinte. Celestia, rompimento confirmado e reteste. Eu acho que Celestia tem esse potencial e pode trazer aí para quem quiser comprar o projeto pós-rompimento. Aqui eu não vejo uma faixa de compra interessante não, mas rompimento, teste pode abrir essa oportunidade. Kusama, eu adoraria ver um pivôzinho de alta, tá? Pivôzinho de alta aqui acima de 23, já venho falando sobre isso. Então passou 23, aí a gente começa a falar de probabilidade. DOT, idem, precisa romper. DOT não compraria agora, guardaria rompimento e teste. SUI, não adianta, ou confirma o rompimento ou corrige muito mais forte. A gente já falou isso no nosso último vídeo e a base é a mesma. True, pivôzinho de alta seria interessante, mas esse aqui é um ponto interessante do ponto de vista do risco e retorno. Risco aqui a gente tem 25%, nada, 18%. Potencial retorno bem mais elevado. Então, True acaba sendo interessante. Gala Games está interessante também. Precisaria de um pivô de alta. Agora, pivô de alta. E todos esses projetos que a gente está apresentando aqui já estão na carteira com o potencial, a possibilidade do ponto de vista gráfico de fazer 10 vezes. Um adendo. Aqui na descrição do vídeo também tem o primeiro vídeo do 10 vezes, da carteira de 10 vezes, onde a gente explica tudo. Dá uma olhadinha depois que você terminar esse vídeo, porque vai clarear muito o que a gente está fazendo, vai clarear para você qual que é a estratégia, a visão. Então confira, não fique de fora desta. Gala Games, romper 0.025, rompimento teste, pode abrir chances interessantes. PIF, já trouxe a oportunidade, tá? Já trouxe a oportunidade. Inclusive, essa semana a gente voltou na faixa de 38.2, agora a gente já está diante de um pivô de alta. Na minha humilde opinião, PIF pode continuar a sua aceleração de uma forma bem saudável. O que mais que nós temos? A IOS. Vejo um ponto muito parelho com o PIF. Tá? Inclusive, tem aqui o potencial de ombro, cabeça, ombro do lado direito. Ombro, cabeça, ombro inverso, confirmação de rompimento, pode trazer aceleração. Projeto de inteligência artificial, que ainda está na nossa lista aí de 10 vezes. A AVE, neste ponto, pode abrir espaço para um DCA até as faixas de 130, quiçá 115, que seria uma oportunidade, ou pós-rompimento $180. A Evo, eu enxergo potencial, padrão gráfico projeto, acho que sim, tem este potencial de estar aqui nessa carteira e representar muito bem.
VRA, como a gente tem falado bastante, ombro, cabeça, ombro inverso, é uma gema, vale a pena você ficar de olho, porque gemas são aqueles ativos com market cap pequeno e que tem um potencial muito grande. Tem um risco muito elevado? Tem, mas muitas gemas estão em pontos muito baixos, o que acaba deixando essa possibilidade, essa probabilidade ainda maior. Sim, projetos pequenos, quando tivermos a out-season, podem receber muito dinheiro e esse capital pode impulsionar uma valorização gigantesca. Dog to the Moon, vejo potencial por ser uma meme, tem que pegar mais hype, principalmente hype internacional. Estamos agora na faixa de 38.2, encostou, qualquer área que leve a 0.035 abre oportunidade. FTM, para quem comprou nessas faixas, tá? Para quem comprou nessas faixas, com certeza. Lina é uma gema, então vai pelo mesmo caminho. Ter um rompimento aqui aumenta a probabilidade de buscarmos essa faixa e posteriormente a gente tem o potencial de buscar essa faixa. AlceX, temos esta possibilidade? Tem. Precisa do pivôzinho de alta. Tá? Então, vamos acompanhar nos próximos dias e nas próximas semanas esse ativo, que ele precisa de um pivô de alta. NGL, idem. Estamos falando aqui de uma gema que já está na faixa de 618 e uma vez que tiver esse rompimento, ombro, cabeça, ombro, pós-rompimento de padrão de baixa, caiu de 2,60, 2,80 para 0,06, tem um mega risco versus retorno. Quer dizer, tem um mega retorno versus o risco, né? Então o risco-retorno é muito interessante. Tem muita chance sim, embora risco extremamente elevado. CHZ, vejo que sim, tem o potencial. Muitos gostam de CHZ, já é um projeto um pouco mais estruturado. A gente está falando de projetos diferentes, mas não deixa de ter esse potencial. Moonriver, idem, a gente já surfou, eu falei na última avaliação dessa carteira, falei, Moonriver, eu peguei esse tipo de movimento. Nada impede que a gente tenha um movimento fase 2 para levar o projeto a uma valorização muito maior, tá? Então, Moonriver tem o potencial. Seguindo HNT, eu gosto do projeto, mas, infelizmente, para quem está neste ponto, passou oportunidade. A gente teve uma clara oportunidade no rompimento desse padrão de cunha. Então, para quem comprou HNT aqui, maravilha, tem o potencial sim de alcançar essas 10 vezes, quem sabe. Quem está chegando agora, obviamente não compraria na resistência, compraria no pós-rompimento, mas eu não vejo que de forma gráfica. Isso pode acontecer? Pode, já comentei sobre isso, mas de forma gráfica, com as informações que nós temos hoje, tamanho de projeto, entrega, fazer 10 vezes do ponto atual, eu já acho menos provável. Então, menos provável eu já tiro do meu canal aqui. Token. Tem potencial RWA, tem um projeto com tamanho que permite que tenha uma valorização e está numa faixa ainda interessante. Tá? Então, este é um projeto que eu vejo que sim, ainda tem esse potencial de alcançar uma valorização mais interessante. Não ficaria tão longe dos pontos de topo que ele já atingiu. E é um projeto que vem entregando valor. Então, o token tem esse potencial? Na minha humilde opinião, tem. TRVL teve uma melhor oportunidade, obviamente, aqui. A gente falou sobre TRVL vídeos passados, tá? Mês passado a gente falou sobre TRVL. Tá diante de um potencial pivô de alta. Vai buscar novamente a área de 0.074. Por ser uma gema, tem o potencial? Obviamente que tem. Então tem o potencial de sim fazer aí
essa 10 vezes, pelo menos, tá? Potencial, possibilidade, não quer dizer que vai acontecer. A gente sempre gosta de enfatizar isso. Estude o projeto antes de investir. Ainda mais gemas, que são extremamente voláteis. INJ, vejo potencial de ir para $200? Não. Muito grande projeto, já não vejo. Saga, galera, é aquilo. Não temos informação suficiente para fazer uma avaliação. GTI, tem o potencial? Tem o potencial. Por quê? Desvalorizou de 5,60 para 0,32, tá na faixa de 0,66. Do ponto atual, poderia aí fazer 9 vezes, 8 vezes se atingisse o topo. Mas eu gosto de lembrar que também é uma gema perigosíssima, extremamente volátil, mas por ser uma gema tem um potencial muito interessante. Faixa de Fibonacci de 618, 0,59, abre espaço para quem quer se expor. Muita gente me pedindo o MKR, que está indo embora. E o seguinte, a gente analisou no passado. Tem o potencial de fazer 10 vezes? Do ponto atual até teria. Só que este movimento, queda, 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 cai, 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 tem que ser finalizado. E agora, não existe um suporte claro para esse cara. A gente está indo, nada impede que ele perca isso daqui. Então, primeira coisa é isso aqui, ó. Precisa fazer um topo mais alto do que os topos anteriores. Precisa inverter essa tendência. Aí sim a gente pode conversar. Combinado? Enquanto isso não acontece, esquece. O que mais? Tal tem esse potencial? Por enquanto não. No ponto atual acho um pouco mais difícil. Mesmo a gente falando aí de extensões bem extremas de Fibonacci. Mas nessas faixas aqui, ó, de 618, pode ser que a gente tenha uma oportunidade. E essa oportunidade se abra. Então eu vou colocar um alerta aqui. Se a gente chegar, eu vou fazer inclusive um vídeo sobre tal. Combinado? Vamos olhar, vamos acompanhar. ETH-FI, vejo sim potencial. Caiu absurdamente. Caiu 88%, o ponto atual 82%. Poderia voltar sim aos pontos. É o que a gente chama de gema. E está se sustentando. Então, tem a possibilidade? Tem a possibilidade. O que aumenta a probabilidade dele buscar faixas superiores? Isso aqui, ó. Rompimento de resistência. Então, eu olharia com carinho a partir daqui. Rompimento, teste, e aí sim abre espaço. E por fim, super, que é o Superverse. E assim, Super Farm? Não, Superverse, tá aqui, ó. Sendo extremamente sincero, passou do ponto. Não adianta. Aqui, os pontos disponíveis de entrada passaram e ficaram para trás. Infelizmente. Então, vamos tirar ele aqui da nossa lista. E a gente vai voltar a analisar nos próximos dias. Assim que eu melhorar dessa gripe também, não parecer um pato gravando, eu vou analisar de forma muito mais completa para você. Mas independente de eu estar parecendo um pato falando, eu peço para você, vamos lá, né? Vamos valorizar o meu esforço com like. Deixa o like, se inscreve no canal se você gosta do meu conteúdo e, é claro, ativa o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo. Vamos acompanhar como o mercado vai se suceder, como ele vai fechar hoje. Eu vou atualizar lá no grupo geral, então participe do grupo geral, o link está na descrição. E a gente está diante de um ponto crítico, hein? Vamos olhar com carinho
porque tem muita altcoin em ponto bem interessante. E tem muito ativo que sim, tem o potencial de fazer essas 10 vezes. Fica atento, fica de olho e a gente volta a qualquer momento. E é claro, eu desejo a você uma maravilhosa semana de trades com muitos lucros no bolso.